Bem-vindos a esta que é a 39ª edição do Roda Viva. Um programa que hoje tem um sabor bem mais amargo do que aquele que era costume ao longo das últimas semanas em que estivemos convosco aqui, na diáspora açoriana, em todos os lares que nos quiseram ver e acompanhar. Esta semana dissemos adeus ao nosso Marco Borges, o nosso realizador, produtor, o homem que fez nascer essa estação, que fez crescer e que fez um esforço, muitas vezes, para além daquilo que podia, até mesmo materialmente, para levar os Açores, um pouco dos Açores, ao resto do mundo. É isso que nós vamos tentar fazer hoje, honrar esta memória boa que temos do nosso anfitrião, do qual nos despedimos ontem pela última vez. E Pedro Gomes, Marco Borges vai deixar um lugar vazio na ligação dos mídia açorianos com a nossa diáspora, principalmente. Antes de mais, uma palavra de simpatia, um abraço à família do Marco. Nunca é fácil perder um ente querido e, sobretudo, nas circunstâncias em que o Marco morreu, depois de uma doença grave, como o cancro. Naturalmente que estas despedidas são sempre mais dolorosas. Não só perdemos um amigo, mas eu creio que os Açores perderam um comunicador. É sempre um lugar comum dizer que o setor do qual a pessoa era originária fica mais pobre com a partida, mas eu acho que nesta circunstância isto é mesmo verdade, e eu explicarei porquê. Eu creio que o Marco Borges, de um longo percurso profissional na rádio, nos meios de comunicação social falados e televisionados como esta estação, revelou sempre duas características que me parecem determinantes. Em primeiro lugar, uma ideia visionária um pouquinho à frente do seu tempo para construir alguns dos projetos, e a segunda qualidade, uma enorme capacidade de resistência perante as adversidades. A resiliência. Se quisermos, uma resiliência. E da conjugação destes dois fatores nasceu o produto chamado SMTV, no qual nós participamos com o nosso debate semanal Roda Viva. E este projeto da SMTV tem o seu quê de inovador e o seu quê de interessante, porque é um projeto de televisão online, de televisão destinada a um público diferente que se habitua a ver os programas no seu computador, ou através do YouTube, ou de outras plataformas e redes sociais, mas também um programa que procura, de facto, mostrar os Açores ao mundo, o mundo aos Açores, e fazer uma ligação muito forte com as comunidades portuguesas, comunidades açorianas na diáspora. E eu creio que estes aspectos tornam este projeto muito peculiar. Um dos nossos programas passam em estações chamadas convencionais, não está só na plataforma da SMTV. Exatamente. Isso torna esta estação muito peculiar, muito particular, com um público muito distinto e, sobretudo, revela um caráter inovador na concepção deste projeto e na manutenção deste projeto. Obviamente que este é um projeto difícil de manter, num mercado como o nosso, com a nossa pequenez económica, com a nossa pequenez empresarial também. E manter um projeto desta dimensão é uma luta todos os dias, e eu creio que todos os profissionais da SMTV, a começar pelo Marco, cujo espírito contaminou as pessoas que trabalham nesta estação, todos os outros colaboradores merecem o nosso agradecimento pelo esforço que fazem em pôr no ar os programas, as emissões nas várias plataformas e a levarem de facto os Açores mais longe. E nesta medida eu acho que a comunicação social dos Açores fica mais pobre. Isto é, perdeu aqui um homem, um jovem com 50 anos, para os nossos padrões atuais é assim mesmo, que esteve um pouco à frente do seu tempo quando criou de facto este projeto e o idealizou e achou que este era um projeto mobilizador para comunicar. Com uma lógica também de interação com as pessoas e com uma lógica que as cadeias de televisão mais institucionais não têm, que é a pequenez é uma vantagem. E a pequenez é uma vantagem porque permitia aqui uma rapidez de deslocação, uma rapidez de cobertura dos acontecimentos, uma rapidez na utilização dos meios técnicos que são menos pesados do que as televisões tradicionais.
uma certa maneira mais descontraída de fazer um produto comunicacional, um produto televisivo, que depois, com as suas virtudes, também com os seus defeitos, como é óbvio, mas que fazia com que a informação fosse mais imediata, mais acessível e pudesse também cobrir um conjunto de acontecimentos que normalmente estão fora da grelha da nossa RTP Açores. E se olharmos para aquilo que a SMTV faz e aquilo que a RTP faz, nós percebemos que há um conjunto enorme de atividades culturais, de atividades recreativas, de atividades esportivas, isto é, aquilo que marca a identidade do povo açoriano, que não passa na RTP, porque não tem lugar na programação da RTP, por uma questão de escolha editorial, mas que passa na SMTV, e passando na SMTV está disponível para todos os açorianos dos Açores, mas para todos os açorianos que estão fora dos Açores. Fora dos Açores E esta originalidade também deve ser sublinhada, deve ser louvada, e devia ter sido mais acarinhada. Devo dizer também que devia ter sido mais acarinhada. Porque fazer também uma política para as comunidades, quando digo aqui fazer uma política, estou a referir-me às políticas públicas, fazer políticas públicas para as comunidades também passa por apoiar este tipo de projetos que dão visibilidade aos Açores e que contribuem para criar um espírito, para reforçar o espírito de coesão regional, para reforçar, no fundo, uma identidade própria do povo açoriano. Muito bem. Piedade, um perseverante, um inovador, como disse o Pedro, foi o Marco que nos trouxe aqui pela primeira vez, que nos juntou aos três. Somos hoje mais amigos, um pouco por culpa dele, digamos. O que é que você pode dizer neste momento? Obviamente que, como uma das palavras que o Pedro dirigiu à família e aos amigos mais próximos, porque foi muito rápida esta partida, que às vezes as pessoas desejam que sejam partidas rápidas, mas que não é o caso quando há alguém que faz a diferença, ou que fazia a diferença na comunicação social açoriana. E o que é engraçado é que o Marco Borges não era um açoriano de nascimento, era natural de Chaves, né? Mas adotou esta importância da identidade açoriana, ou da açorianidade, e viu nesta ligação com a diáspora uma oportunidade para fazer este levar os Açores ao mundo. E esta ideia de levar os Açores ao mundo parece muito importante porque nós temos uma diáspora que nós podemos dizer que está envelhecida, a diáspora da primeira geração está envelhecida. E as segundas e terceiras gerações têm pouco contacto, às vezes, com a realidade açoriana. Têm um contacto mediado pelos pais, alguns até nem falam português, e parecendo que não, estes conteúdos que passam em canais partilhados pela comunidade imigrada e que os pais podem fazer memória e recordar a realidade e atualizar até de alguma forma, porque por vezes alguns dos nossos imigrantes têm uma memória de um tempo em quando eles saíram das ilhas e não propriamente o que acontece no presente. Esta televisão do momento do presente ajuda a atualizar a vida das pessoas que estão na diáspora e ajuda nesta relação intergeracional que me parece que é importante. E realmente, como o Pedro dizia, este canal transmite conteúdos, a gente quase que diria de pormenor, mas que são o pormenor que faz com que nós nos sintamos emocionalmente ligados às ilhas, emocionalmente ligados à região. E o Marco Caíta realmente foi um indivíduo empreendedor que colocou a fasquia na qualidade, mas na simplicidade, não, sem grandes exageros na construção dos programas, mas de uma forma eficaz, tocando aspectos que poderiam interessar às pessoas. E penso que o Roda Viva foi um bom exemplo disso, penso que conseguimos ir construindo aqui um estilo de comunicação descomprometido, mas ao mesmo tempo que nos dê muito gosto fazer e, portanto, só posso estar grata pela oportunidade que ele proporcionou de nos juntarmos e de criar aqui, e o desafio de alguma forma também é, porque fazer televisão é sempre andar no fio da navalha, portanto, não é, parece simples, mas na prática nós preocupamos com as pessoas que nos veem e esperamos ter sido colaboradores nesse sentido dos conteúdos. Outro aspecto que me parece que também é aqui importante é esta sigla do SMTV. O Marco fazia questão de dizer que inicialmente era São Miguel TV, mas que depois passou para Somos Televisão. E esta diferença, esta mudança na leitura da sigla do canal revela bem
a ambição que ele tinha com este canal. Portanto, não era apenas um canal de micalenses, era um canal que queria ser uma voz dos Açores no mundo, nos canais nacionais, nos canais da diáspora, e ao mesmo tempo ir construindo cada vez mais este núcleo duro à volta de aspectos novos, de facetas novas. Eu sei que ele... Até porque numa primeira fase eram para ser novos assuntos. Exatamente. Era a SMTV, TER TV, SMA TV... Nas trocas que foram... E depois, como se resolveu ficar por uma só, somos televisão. Nas trocas que houve nestes 2 dias, nas redes sociais, deu para entender que ele já tinha um projeto com as Flores e que já estava a imaginar fazer algo nas Flores. O que é também interessante nessas mensagens que eu pude ler no Facebook é a importância das organizações da diáspora, das associações, das casas dos Açores, portanto, ou seja, estas organizações que ficaram surpreendidas com esta perda de uma voz que era vida, que era lida e que era vista, e penso que isto é realmente uma perca. Há sempre futuro, temos que ter esperança. Eu acredito que alguém possa agarrar neste projeto e dar-lhe continuidade, e era importante que isso acontecesse, porque sem dúvida é um projeto que tem um objeto próprio, que tem validade, que tem a razão de ser, e portanto faz sentido que se continue a trabalhar numa ótica não tão generalista como os canais nacionais, ou mesmo como o canal regional da RTP, mas nesta visão de pequenos nichos de mercado que também têm direito à informação regional. Pedro Gomes, a nossa diáspora fica assim um pouco órfã de informação e de comunicação praticamente diária que tinha a SMTV com a Canadá TV, com a Rádio Televisão da Artísia, com o Portuguese Channel. Portanto, todas essas comunidades vão ficar um bocadinho lesadas se este projeto não tiver continuidade. Sim, Nuno, e eu creio que também interessa sublinhar aqui... Também era bom desafiar as nossas comunidades a investirem num projeto desses. Sim, eu creio que sim, e eu creio que seria uma pena que este legado do Marco Borges morresse com ele. Eu estou em crer que isso não vai acontecer, até porque ele provou que com meios limitados, é uma pena os nossos espectadores, em qualquer uma das plataformas, não poderem ver como é que de facto este programa é feito de uma forma espartana. Como o nosso estúdio é pequenino, nós não temos aqui nenhum realizador connosco, nenhum operador de câmara connosco aqui no estúdio, as câmaras estão fixas e temos um realizador que está numa outra sala a realizar o programa e assim se faz este programa neste estúdio. Isto é, a pequenez dos meios, a escassez dos meios, não determina a falta de qualidade dos conteúdos. E apesar de ser gravado com alguma antecedência em relação à emissão, 12 a 24 horas, o que é facto é que nós gravamos 39 programas sem haver uma interrupção. Exatamente. É como se fosse um direto, né? Estamos aqui uma atividade de e estamos a discutir no fio da navalha e a trabalhar sem rede. E estamos a discutir a atualidade. Estamos a discutir a atualidade muitas vezes, como em todos os programas dos grandes canais de televisão, com os quais não podemos competir, nem queremos competir. Nós somos pequeninos e vamos nos especializar, e especializamos em ser pequenos, que é aquilo que os grandes não podem ser. Discutimos muitas vezes a atualidade que acabou de acontecer antes de desligarmos os telemóveis e começarmos a fazer a gravação deste programa ou 24 ou 12 horas antes dele ir para o ar. Mas o Marco, com o seu pioneirismo, provou que é possível fazer um canal de televisão. Não uma estação de televisão como as estações institucionais, como a SIC, como a TVI, como a RTP, mas provou que é possível fazer um canal de televisão. E um canal de televisão que cumpre uma função, ou cumpre 2 funções essenciais: informar, divulgar e entreter. E eu creio que ele conseguiu bem isto, com altos e baixos, com programas com mais qualidade e com programas com menos qualidade. Isso deixamos para os críticos de televisão que olham para estes programas de uma outra maneira e fazem uma outra análise mais detalhada do que nós. Mas ele conseguiu provar que, não sendo um canal público, não tendo grandes meios como os grandes canais de televisão, conseguia muitas vezes cobrir com eficiência, com rapidez, com atualidade, um conjunto de informação importante para os açorianos de cá e para os açorianos de lá. E de eventos que iam acontecendo nas freguesias, nas organizações culturais. A SMTV privilegiou não só aquilo que acontece na cidade de Ponta Delgada, ou na cidade da Ribeira Grande, ou na cidade da Lagoa. Foi às freguesias, que também tem vida, que também tem acontecimentos culturais, musicais, recreativos, desportivos, e que
desaparecem, que estão desaparecidos da comunicação social, que olha para outras coisas. E às vezes, por exemplo, um lançamento de um livro, a projeção de um espetáculo, a SMTV estava em momentos culturalmente significativos, mas que muitas vezes até a televisão, os órgãos de jornais são convidados a estar presentes e que pura e simplesmente não vão. Ao longo deste ano estive em vários acontecimentos culturais na cidade de Ponta Delgada, onde não havia nenhum outro órgão de comunicação social, a não ser a SMTV, com os seus meios limitados, mas estava lá a fazer a reportagem, que depois passava na sua plataforma e nos nossos canais de diáspora. Respondendo à pergunta do Nuno, sim, eu espero que este projeto se possa manter, porque as nossas comunidades ganharão com a manutenção deste projeto. E gostava também que houvesse aqui investidores privados, não é por nós, que também convém dizer que nós fazemos este programa a título gracioso. A título gracioso, não ganhamos nada por fazer este programa. Portanto, não é uma questão de cachê para continuarmos a fazer este programa. Mas era importante que estes programas se pudessem manter e estes conteúdos se pudessem manter como forma de informar. E a Piedade acentuou aqui um aspecto, que muitas vezes, quando há uma migração longa, já prolongada no tempo, sem regresso aos Açores, os Açores no imaginário dos nossos imigrantes são os Açores que há muitos anos atrás. Que eles deixaram. E às vezes eles não se apercebem que de facto a sociedade açoriana está a mudar nos costumes, nos usos, nas tradições, nas manifestações, na forma de pensar. E estes programas... Não havia televisão nesse tempo. Sim. Quando eles chegaram ao seu país de acolhimento, aprenderam a palavra television. Não havia televisão, a comunicação não era tão fácil como é hoje, não era instantânea como hoje, não estamos num mundo plano, para usarmos a expressão do Thomas Friedman, mas o que é verdade é que hoje, também neste mundo plano, em que a informação é instantânea, muita da realidade, a maior parte da realidade da micro-realidade das nossas ilhas não está nas grandes plataformas de comunicação, não está nos órgãos de comunicação social mais importantes dos Açores, e estes canais prestam verdadeiramente, e digo a expressão com toda a propriedade, prestam verdadeiramente um serviço público. Porque serviço público também é isto, porque isto significa reforçar a identidade açoriana, reforçar a coesão regional. Verdade. E os órgãos de governo próprio da região e as autarquias também não têm essa responsabilidade? Ou basta ir às festas de Fall River e está tudo resolvido? Não, eu acho que por exemplo, este projeto podia ser um projeto de dimensão local, eventualmente não um órgão de dimensão regional, mas um investimento das autarquias locais num projeto desta natureza, penso que faz todo o sentido, porque enquanto que esta participação muitas vezes nas festas das comunidades na diáspora tem, diria, um segundo interesse, né? Portanto, há uma exposição pública dos governantes, dos responsáveis, dos dirigentes, às vezes até de alguns empresários com interesses a nível de negócio, não estabelece, não alimenta esta questão da identidade e não se preocupa-se, porventura, com as necessidades que a própria comunidade tem de contacto e de conhecimento. E eu penso que temos que criar esta fraternidade entre quem continua a residir nos Açores e quem, por razões várias, decidiu sair dos Açores, e esta fraternidade é nesta comunhão cultural, porque o que nos faz sentirmos próximos das famílias imigradas é o facto de nós partilharmos a mesma cultura. Estas emoções que passam no som de um hino do Senhor Santo Cristo ou de um hino do Divino Espírito Santo, são estes momentos de partilha que são filmados e que as pessoas se revêem na tradição. São estes momentos emocionais de conteúdo cultural que nos aproximam. E eu penso que esta ponte tem que ser feita como lastro para facilitar outras dimensões relacionais, de natureza política, económica, de outra natureza. E trabalhar esta realidade através da comunicação é um trabalho, talvez, de bastidores, que talvez não se perceba a importância que isso tem. A prova é que a perca, a saída, o desaparecimento do Marco Borges fez levantar nas comunidades imigrantes um sentimento de angústia e de vazio, de orfandade. Portanto, ou seja, as pessoas não dão conta
do valor que as coisas têm enquanto elas duram. Então, quando elas desaparecem é que vê o quanto é importante. E isto é uma dimensão imaterial. Esta construção desta identidade não se materializa só no programa que está online, materializa no impacto que vai gerando nas pessoas, nesta rotina de ligar a televisão naquele dia, àquela hora, porque eu sei que vai passar um determinado programa, e este hábito é algo que tem um valor incomensurável. E, portanto, juro que as autarquias da nossa região, e particularmente as autarquias de São Miguel, podiam acarinhar um projeto desse, assim como se juntam numa associação de municípios para resolver questões da água e, eventualmente, os resíduos, também se podiam juntar para um projeto de comunicação. Com os nossos... Regional, até, intermunicipal e com as nossas comunidades. Muito bem. O mundo é plano, dizias há pouco, usando aquela expressão do Friedman. Obviamente que o mundo é redondo, há quem teme em dizer que ele é de facto plano, não no sentido figurado que Friedman disse, mas há quem teme também a não acreditar no aquecimento global, nas questões das alterações climáticas, nas questões da necessidade de combater os gases de efeito de estufa, nas queimaduras por raios ultravioleta, por destruição da camada de ozono. António Guterres, com os pés metidos dentro d'água, veio a terreiro com um discurso muito duro, diria eu, sobre essa temática nos últimos dias. Há de facto ainda muita gente que finge não acreditar que nós vivemos dias difíceis para o planeta e que os nossos filhos e os nossos netos, se nós não tomarmos já as devidas medidas, vão sofrer de danos quase irreversíveis, diria eu. Eu, antes de responder a esta questão, gostava ainda de gastar alguns segundos, assim, 2 minutos, para dizer mais 2 coisas sobre as questões da diáspora e a relação dos Açores. E, sobretudo, fazer aqui olhar aqui para a parte pública, para a relação da região com a diáspora. Eu creio que a síntese é esta. Há um discurso de diáspora, não há políticas para a diáspora. E quando digo isto, digo com... Pelo menos que se veja. Digo com toda a convicção, porque não podemos dizer que há políticas para a diáspora argumentando de que a região apoia as casas dos Açores espalhadas pelo mundo, apoia associações de descendentes de açorianos nos 4 cantos do nosso mundo que não é plano. Isto não é uma política para a diáspora. Porque uma política para a diáspora pressupõe um conjunto de vetores que não estão a ser correspondidos. Pressupõe, naturalmente, um vetor de natureza cultural, pressupõe um vetor de natureza política e um vetor de natureza económica. E isto não se configura com a concessão de apoios, com deslocações periódicas do Presidente do Governo ou de secretários regionais, do secretário regional responsável pelas comunidades ou do diretor regional das comunidades a vários eventos junto das comunidades, nem sequer se pode dizer que deva estar esgotado com a constituição de um Conselho de Diáspora que o Governo Regional quer constituir e cujo projeto está na Assembleia Legislativa para discussão e mais de provável aprovação pela maioria que suporta o Governo. Eu creio que nós temos, de facto, no discurso oficial, inúmeras referências à diáspora e à importância da diáspora, e ainda esta semana ouvíamos o secretário regional da Presidência dizer que há cerca de 1 milhão de açorianos da primeira, segunda, terceira geração, portanto, de descendentes de açorianos espalhados, sobretudo na América e no Canadá. É, de facto, um número impressionante, sobretudo se tivermos em conta que os Açores são 240 mil pessoas que vivem cá. Nós temos 5 vezes mais pessoas fora do que aquelas que residem nos Açores, e o que é verdade é que, verdadeiramente, a política feita pelo Governo Regional para as comunidades é uma política muito rudimentar e muito pouco atuante. E eu creio que nós precisamos também de mudar de paradigma na nossa relação com as comunidades. Sobretudo, estreitando os laços afetivos, mas também criando laços económicos, laços políticos e laços também que permitam uma maior integração das nossas comunidades nos países onde estão, com naturalização nos respectivos países, para intervenção nas comunidades, para haver influência política e haver influência decisiva, como fazem
alguns países em relação aos seus naturais, coisa que os portugueses não fazem e os açorianos ainda menos. E creio que, no âmbito destas políticas e de um novo paradigma para a política para as comunidades, nós temos aqui um apoio à comunicação social regional para estreitar ligação com as comunidades e levar a informação dos Açores às comunidades, acho que é essencial, desde que, atenção, não haja a tentação diabólica de controlar a comunicação social e controlar os conteúdos editoriais. Agora, creio que de uma maneira transparente, legal, saudável e, sobretudo, olhando para aquilo que é o interesse dos Açores, poderíamos, de facto, também aqui inovar deste modo na relação com a comunicação social para permitir que os jornais dos Açores, a informação que é produzida nos Açores, pela SMTV, por outros canais, pela RTP Açores ela própria, pudesse chegar de uma outra maneira aos canais portugueses, aos lares de lusodescendentes, para que, de facto, esta identidade açoriana se possa manter, preservar e aumentar. Antes de irmos às alterações climáticas, Pedro, mas há alguma coisa a dizer sobre esse assunto? Então, Pedro Gomes. O Nuno quis fazer aquilo que no direito se diz, dar o direito de contraditório à piedade. Obviamente, é porque provavelmente sobre essa questão dos mídias regionais e da ligação, quer com as comunidades a nível Açores, quer com as nossas comunidades residentes no estrangeiro, provavelmente um programa não daria para falarmos desses assuntos todos. Naturalmente. Mas eu não me esqueci e não fugi da questão das alterações climáticas. A questão das alterações climáticas é uma questão mundial, portanto, é aquela parte que nós trazemos, uma parte do mundo aos Açores. Naturalmente. E há uma frase do engenheiro António Guterres, do secretário-geral das Nações Unidas, proferida na conferência dos ministros responsáveis pelas políticas de juventude que ocorreu em Lisboa, que eu retive e que me parece de facto importante. O António Guterres dizia que a minha geração falhou. E esta frase Ele lá sabe sobre as contas do PIB, o que é que falhou ele. Bem, eu julgo que ele não estava a referir à sua anterior encarnação como primeiro-ministro português. Mas enquanto secretário-geral das Nações Unidas e olhando para a questão das alterações climáticas e falando para os jovens, para uma assembleia de jovens, de ministros responsáveis pelas políticas de juventude, ministros da juventude... E ministros muito jovens também. E ministros muito jovens. António Guterres acaba por responder a uma jovem sueca, a Greta Thunberg, que lançou um movimento há bem pouco tempo atrás, que fez escola também nos Açores, em todo o mundo, e com o slogan de que não há um planeta B, isto é, não há outra oportunidade para a Terra. Não há alternativa. E o que é verdade é que não há alternativa. Eu acho que nós temos que olhar para... Não é só a questão do plástico, das palhinhas, das palhetas para mexer os cafés, dos copos plásticos. Isso é uma parte do problema. Eu diria que essa é uma ínfima parte do problema. Claro, isto agora está mais, estas questões do plástico estão mais na agenda mediática, mas o que é verdade é que nós vimos aqui observando um conjunto de fenómenos que resultam de uma mudança do clima. E que o Guterres também diz que essas alterações estão ainda à frente de nós próprios, estão a avançar mais rapidamente do que as nossas próprias ações e, portanto, o grande problema é que nós estamos, no fundo, a reagir. Mas estamos a reagir por atraso, sempre. E a dimensão é tão ampla, tão vasta, que se nós não acelerarmos o processo, com palhinhas só não vamos chegar lá. Não. O Ártico está a perder 13% do seu gelo anualmente. Nós verificamos temperaturas elevadíssimas nos últimos anos. Aliás, desde das 19 temperaturas mais elevadas, desde que há registros das temperaturas, 18 delas ocorrem nos últimos 25 anos. Portanto, isto dá bem sinal de que, de facto, o clima está a mudar e as temperaturas estão a aumentar. E se não acreditássemos nisto, bastaria percebermos que os ciclones andam loucos, estão deslocados, já não seguem as suas rotas tradicionais, que nós estamos a viver aqui épocas de incêndios extremos com temperaturas muitíssimo elevadas. Nós temos aqui chuvas abundantes em pleno verão, em vários sítios onde não imaginávamos que chovesse no verão, a começar pela Europa. E até as próprias árvores de fruto estão baralhadas no ciclo da floração. Os ciclos da floração já não são tão demarcados como eram. E nós próprios na nossa vida dizemos, bem, isto afinal é uma primavera que parece um verão, é um outono que nem parece, já não cheira a inverno, cheira mais a primavera. Nós próprios já não conseguimos no nosso dia-a-dia
de marcar bem as estações. Não é só o problema de saber se vestimos uma camisola ou pomos um cascol. Sentimos que, de facto, o nosso clima se está a modificar lentamente. E isto é o resultado de uma ação prolongada do homem ao longo do tempo, de uma industrialização acentuada, de um aumento da população. De um aumento da população. Só há uma pessoa que não reconhece isso, que é o Presidente dos Estados que é o Unidos. Presidente dos Estados Unidos. Embora a grande parte dos Estados norte-americanos cumprem mais do que aquilo que foi estabelecido. Mas o discurso público que ele dá é que isso não existe. De um aumento desmesurado das emissões de carbono, um pouco por todo o mundo, da circunstância da China estar com crescimentos de 2 dígitos, mas com recurso na parte industrial ao uso de carvão, que provoca uma poluição imensa e liberta CFCs para a atmosfera. Portanto, nós todos percebemos que, de facto, que temos um conjunto de condutas, de comportamentos, nós cidadãos, nós governos, nós instituições, nós empresas. Até mesmo quem faz essas campanhas usa os tablets, usa os telemóveis, claro, que têm componentes altamente poluentes, que todos eles são feitos de plástico, de lítio, de uma série de coisas que não deviam ser usadas. E eu julgo que estamos todos, de um modo geral, a nossa geração, e nós somos aqui os 3 da mesma geração, mas a geração dos nossos filhos e a geração dos nossos netos, nós não temos, mas os que têm netos já, são gerações mais sensíveis para o problema, para os problemas ambientais. Eu acho que essa é que é a grande esperança, o facto de nós vermos que esse discurso do combate às alterações climáticas é um discurso dos jovens de hoje. Sim. Piedade, eu ia só dizer que nós somos sensíveis ao discurso, mas somos pouco sensíveis à prática. Exato. Mas este é o nosso problema, e quando digo nosso, é o problema também dos governos. São sensíveis ao discurso, isto está nos programas eleitorais, está nos programas de governo. Este é mais um daqueles problemas à portuguesa. Anuncia-se um montão de coisas, mas depois na prática... Não é só a portuguesa, sim, à escala europeia mesmo, se quisermos. Este desafio das alterações climáticas desinstala as pessoas, obriga as pessoas a desinstalarem-se. Obriga a mudança de hábitos. Mudança de hábitos. Sair da zona de conforto. Exatamente, sair da zona de conforto. E isso é sempre algo que é incomodativo e que não é uma questão meramente de, ok, vou passar a fazer isso esta semana. Não, é uma forma de pensar diferente. E nós só vamos conseguir, por isso é que é positivo que a geração mais nova pense de uma forma diferente. Porque começando por pensar de uma forma diferente, mais facilmente vão agir de uma forma diferente. Mas há um paradigma económico que tudo ele tem que ser alterado. Exato. Caso contrário, não há forma de nos sustentar. O secretário-geral das Nações Unidas também chamou a atenção para isso, ou seja, as empresas, a economia, têm que ver neste desafio uma oportunidade em termos económicos. Portanto, há oportunidade nas áreas das energias ditas limpas ou renováveis, há uma oportunidade na transição de determinados sistemas para sistemas mais amigos do ambiente, há oportunidades na floresta, há oportunidades no mar, portanto, há novas áreas económicas que reduzem as emissões de carbono, que reduzem o impacto na natureza, que eventualmente reduzem também o desperdício. Esta questão do plástico pode ser menor quando a gente pensa nas palhinhas, mas quando a gente pensa que comemos peixe que já come plástico, já começa a ser uma questão de saúde pública e uma questão de humanidade. Portanto, pensar tudo o que se possa fazer no sentido, por exemplo, estou a pensar no exemplo da pesca, que já se põe, algumas empresas de pesca colocam chips nas redes, no sentido de que se a rede se perder, poderem recuperar as redes, porque uma dos detritos... É a perca de aparelhos de pesca. Exato, a perca dos aparelhos de pesca, portanto, fazer e colocar, eu acho que falta aqui um eterno problema, que é colocar a investigação científica ao serviço destas empresas e ao serviço destes setores económicos, no sentido de encontrarem soluções acessíveis para que eles para que essas soluções possam ser aplicáveis, porque provavelmente muitos empresários dizem, mas isso custa muito caro mudar a forma como eu trabalho até agora, mas se houver investigação que leve a soluções mais em conta, eu acho que essa é também uma oportunidade para a área da investigação. Portanto, pensarmos neste grande desidrato que é reduzir, porque o Guterres vai ter uma cimeira no final do ano, em setembro e outubro, e uma das questões que é feliz pensar é que a cimeira de Paris, em 2015, apontava para travar o aquecimento global a 2 graus, e agora já se fala em 1,5 grau. Ou seja, se chegar ao aumento da temperatura média de 1,5 grau,
há um conjunto de espécies que estão em risco, há um conjunto de zonas do globo que estão em risco. Aliás, já há um país no Pacífico que teve que retirar uma aldeia da zona costeira e criar uma nova aldeia porque a aldeia ficou inundada, e muitas mais ilhas do Pacífico vão desaparecer se o degelo continuar e se o aumento da temperatura média continuar. Portanto, não é uma questão, não é uma fantasia, não é um capricho, é uma realidade. A ONU estima que até 2050 haja 143 milhões de pessoas deslocadas por causa das alterações. Por razões climáticas, por alterações climáticas. Portanto, vamos ter para aqui além disso, já, uma nova vaga de refugiados do clima. E já se falou recentemente se é que aquela que temos agora não é também por causa disso. Exato. Portanto, e a questão das espécies que estão em extinção tem aumentado de uma forma absurda a quantidade de espécies que estão a desaparecer por alteração da floresta, das espécies da floresta, da temperatura, algumas etc. a desaparecer e outras a migrar para outra Exato. Portanto, ou seja, nós não podemos pensar que isto é um problema para os vindouros. Isto é um problema nosso que tem que envolver todas as gerações. Como eu digo, ainda bem que a geração mais jovem adere a estes ideais, estimular e não gozar, porque muitas vezes os adultos têm um ar um bocadinho displicente com algumas dos discursos, porventura mais radicais, em relação às questões do comportamento e do comportamento social. Mas eu penso que é fundamental. Nós precisamos de olhar para a Greta Thunberg e para todos os jovens que eu acho que deram uma lição à nossa geração e a todos os políticos do mundo inteiro. Eu acho que estes jovens puseram de facto o dedo na ferida e fizeram de uma maneira como só os jovens sabem fazer, que é com clareza, sem... Mas atenção, esses jovens fazem isso muito à sua maneira, mas também andam de avião, continuam a fazer conferências utilizando equipamentos que são altamente poluentes. Sim, Nuno, mas estão mais disponíveis do que nós. Não trazem grande novidade, falam mais do assunto. Falam mais mas se calhar ainda são mais poluentes do que aqueles que andam de carroça na Índia, com uma consciência mais apurada, mas também são jovens que estão habituados a outras práticas. Eu, por exemplo, ia dar aqui um exemplo da mobilidade urbana. Há uma experiência que está a ser feita num país nórdico, neste momento, de um passe global integrado para transporte urbano que combina os transportes públicos, todos os transportes públicos e inclusive os táxis. Porque uma das questões que as pessoas colocam é: o transporte público não me deixa à porta da minha casa. E aquele passe é um passe de mobilidade urbana, uma experiência que está a ser muito bem sucedida na Finlândia e custa cerca de 450 € mensais, mas a pessoa que o usa deixa de ter que usar carro porque faz o seu transporte de táxi para a estação de autocarro, para a estação de metro e depois no regresso vai até cá. É um bom exemplo, a Finlândia é um país que pode fazer isso porque é um grande exportador de petróleo. Mas há um exemplo há um exemplo que eu queria dar, porque eu aprendi com a geração mais nova, com a geração dos meus filhos, uma coisa tão simples como ler as etiquetas da roupa, verificar a sua composição, a sua origem, ler as etiquetas dos produtos que se compram no supermercado. Nós somos da geração que talvez tenha apanhado a massificação do consumo, particularmente do consumo alimentar. Portanto, a minha infância ainda é do tempo da mercearia e, portanto, o supermercado é da minha... A minha também, e a tua também, Nuno. Mercearia de favor, no caso dela. E a mercearia era o granel, era aquilo que hoje em dia se está a tentar recuperar, ou seja, as doses, poder reutilizar os sacos, o pão que se ia buscar com a saca de pão, etc. Portanto, estes princípios atuais de redução do desperdício eram princípios que se utilizavam na minha infância, sem voltarmos atrás. É um facto que nós ficamos deslumbrados com a sociedade de consumo e esquecemos que a sociedade de consumo nos passa a rasteiras na colocação dos produtos no supermercado, nas embalagens, nas cores, na forma como manipula as nossas opções. E estes jovens de hoje estão muito mais críticos em relação a isso. São jovens que são capazes de voltar ao granel, voltar aos produtos biológicos. Mas não é uma camada muito pequena desses jovens que está sensibilizada para isso? Provavelmente há aqui um nível de literacia, de informação e de educação que é básico, mas isso é o tal fator que nós já falamos aqui várias vezes, que é
alguns chamam-lhe o elevador social, mas eu não gosto muito dessa imagem. Acho que o lastro da educação e da formação e da informação é fundamental para as escolhas e para as opções de vida. É um pouco aquilo que nós fazemos aqui também, tentar passar essa sem informação a gente não escolhe. E muitas vezes somos levados pelo mais bonito e mais brilhante. Pelo preço, pelo deslumbramento do mais bonito. Proteger o ambiente, e a Piedade disse isto, eu queria só sublinhar este aspecto, proteger o ambiente, combater as alterações climáticas não é inimigo do crescimento económico e do desenvolvimento. É possível crescer e combater as mudanças climáticas. Outra economia, outra forma de viver. O ano passado, em setembro do ano Mas passado... é mais fácil para os países ricos. Sim, em setembro do ano passado a ONU lançou um relatório que se intitulava A Nova Economia do Clima, e no qual estima que até 2030 esta nova economia do clima possa gerar 26 trilhões de dólares americanos. Mas há muita falácia nesse processo, porque quando se fala de economia do clima, fala-se, por exemplo, de mobilidade elétrica, e a mobilidade elétrica nem sempre é amiga do ambiente. Muito bem, mas há vários tipos de mobilidade elétrica e há vários tipos de soluções para a mobilidade elétrica. Nem todas as mobilidades são boas, nem todas são adequadas a todas as realidades. Possivelmente a mobilidade elétrica em Ponta Delgada é diferente da mobilidade elétrica em Lisboa. Mobilidade elétrica no Curvo, uma ilha onde toda a energia é produzida através de diesel queimado, sim, não é uma solução. Mas, por exemplo, uma mobilidade elétrica na cidade de Ponta Delgada, na grande cidade de Ponta Delgada, bicicletas, por exemplo, que possam circular já pelas vias cicláveis da cidade, com motor elétrico de apoio, se calhar era uma boa solução e se calhar tiraríamos muitos carros do centro da cidade de Ponta Delgada. Só se carregarmos as baterias durante a noite enquanto a geotermia está a aguentar a rede sozinha. Nós podíamos estar aqui o resto do dia a falar da diáspora, da cultura açoriana, da solidariedade, das alterações climáticas e de um rol de coisas para as quais os nossos convidados estão habilitados. Mas o que eles vão fazer hoje, muito especialmente hoje, que é o último programa, pelo menos desta série que estamos a gravar, é dar-vos 2 sugestões de leituras cada um para o verão que se aproxima, para a época estival, para as férias, que cada um de vós vai gozar da melhor maneira. Piedade, uma primeira sugestão, para fazermos isso aqui salteado, se faz favor. Portanto, a primeira sugestão é este livro, que se chama Antes de Sermos Vossos, que é de Lisa Wingate, e é de uma edição do Chadas 5, é de 2018. Este livro trata de um tema muito dramático, digamos assim, é baseado em factos reais e tem a ver com as adoções que foram feitas nos anos 50, à revelia dos direitos humanos, dos direitos das famílias, dos direitos das crianças. E nós tivemos alguma experiência nos anos 70, em particular na Ilha Terceira, falou-se deste dossiê de algumas adoções pouco claras que aconteceram, e este livro trata das instituições de lares de crianças que, no fundo, eram verdadeiros traficantes de crianças, seres humanos. E, portanto, é importante nós lermos as páginas mais negras da nossa história para que não volte a acontecer esses atentados aos direitos humanos. Aprender com o passado para não repetir os mesmos erros no futuro. Pedro Gomes, poesia. Poesia. A minha primeira sugestão é de poesia, eu penso que está enquadrado, não, tem que se levantar aqui um pouquinho mais. A poesia açoriana, uma edição muito bela da imprensa nacional, de um grande poeta açoriano, esquecido, José Henrique Santos Barros, muito jovem, morreu com 37 anos num acidente de carro trágico em Espanha, ele e a sua mulher, Ivone Chinita. E é um grande poeta açoriano, e esta edição da imprensa nacional resgata toda a poesia de Santos Barros, desde o seu primeiro livro, Novíssima Poesia Açoriana, até alguns inéditos que foram encontrados no seu espólio. É uma edição coordenada por Jorge Reis Sá, com a preciosa colaboração de Urbano Betancourt, um outro açoriano, que colaborou não só na fixação do texto, como também num conjunto de notas críticas. E Santos Barros tem aqui um poema de que eu gosto muito, que o título é Fazer Versos Dói. Acho que é uma belíssima leitura para este verão, para ler devagar, nos momentos de calmaria típicos dos nossos verões açorianos. Alexandrina como era. Alexandrina como era, assim se chama. Malvina Sousa. Trago mais um tema difícil. Não é que as férias não possam também ser momentos para a reflexão. Este é um livro recente de Malvina Sousa, uma miquelense, que escreveu Até que a Violência nos Separe.
é um romance ficcionado, mas que, fruto da sua experiência vivida numa casa de abrigo para mulheres vítimas de maus tratos, ela inspirou-se para criar aqui uma história de uma Maria, e é uma história que poderia ser uma história de qualquer vítima de violência doméstica. Esta é uma edição das Letras Lavadas, de 2019, e eu tive o privilégio e a honra de fazer o prefácio desta obra, que eu recomendo porque se lê de uma forma sôfrega, com os detalhes, os pormenores estão extremamente bem escritos, os diálogos levam-nos a percorrer o universo das várias facetas deste fenómeno difícil também de combater, que é o fenómeno da violência doméstica. Está-se a escrever muito bem nos Açores. Pedro Gomes, Winston Churchill, George Orwell. A Luta pela Liberdade. A Luta pela Liberdade. Um ensaio de Thomas Ricks, um jornalista norte-americano, especialista em questões militares, e este é um belíssimo ensaio. Isto não tem nada, a escolha não tem nada, e a recomendação não tem nada a ver com o Brexit. Este ensaio, no fundo, olha para aquilo que foi a luta de Churchill, quantas vezes uma luta solitária contra a tentativa de domínio nazi da Europa, e em paralelo cruza o espaço e tempo de atuação de Winston Churchill como primeiro-lord do Almirantado e depois como primeiro-ministro da guerra, do tempo da guerra, com Orwell. E com as suas duas obras mais marcantes, 1984 e o Triunfo dos Porcos, Animal Farm, referindo que Churchill leu 1984. E, no fundo, a tese deste ensaio é esta. Não é, de facto, importante, ao contrário do que Marx pensava, não é importante perceber quem é que domina os meios de produção. O que está, de facto, em causa, e o que esteve, de facto, em causa, como está hoje, é a liberdade e a luta pela liberdade. Quem domina a liberdade? Quem domina a liberdade, quem luta pela liberdade e como é que se protege a liberdade e as liberdades individuais dos cidadãos contra todas as tiranias. E Orwell acabou por quase ignorado durante a Guerra Fria e, subitamente, depois do 9/11, do ataque às Torres Gêmeas de Nova Iorque, dos Estados Unidos, ele ressurge e voltamos todos a ler 1984 e percebemos que, de facto, nós hoje vivemos também problemas de liberdade. Nós hoje temos que lutar pela nossa liberdade individual quando os Estados tentam controlar a informação, a difusão da informação, não só as fake news, mas os Estados que na sua gênese nasceram para nos proteger, uns aos outros, as liberdades, os Estados, para garantir as nossas liberdades as organizações individuais. Terroristas que hoje fazem uma forma de terrorismo sofisticadíssimo com base na informação e usando a informação para destruir a democracia, e este ensaio é mais atual do que nunca, e ao lermos este ensaio vamos perceber que, de facto, que a liberdade nunca está conquistada e que tem que ser protegida todos os dias. Era suposto eu trazer-vos também duas sugestões de leituras para o próximo verão, mas no seguimento aqui do que trouxeram estes, não o fiz porque simplesmente tive um compromisso profissional e cheguei aqui já muito atrasado, não tive tempo de passar em casa para recolher os livros, mas uma das sugestões de leitura que vos trazia era precisamente uma biografia de Sir Winston Spencer Churchill, de Martin Gilbert, que nos ajuda a perceber muito bem todo esse caminho que Churchill fez na conquista pela liberdade, que muitos de nós hoje, inclusivamente, desprezamos. Este foi o 39º programa Roda Viva, nesse dia que não é o mais feliz para nós, em que nos despedimos do nosso Marco Borges. Eu espero voltar a vê-los e que nos voltem a ver um dia destes. Até lá, boas férias e haja saúde. Boas férias. Boas férias.